grotescos que foram feitos mais uma vez. O limite de estrangeiros sempre foi 5 no Brasil, não é de hoje, a gente sabe muito bem disso. E o que aconteceu? Mesmo assim, o São Paulo encheu de estrangeiro o elenco e agora está com dificuldade para relacionar todos. E ficou 2 jogadores bons que poderiam fazer diferença no clássico de ontem de fora. Que é o Galopo. O Galopo, eu senti muita falta do Galopo. Senti mesmo. Ele tá ganhando confiança, né? Ele tem 3 gols no campeonato até agora. Ele poderia ser esse cara de armação que o São Paulo não teve ontem. Que o Rogério Ceni inventou em pôr o Nestor de marcador. Na verdade, o São Paulo, você tocou num ponto, o São Paulo tá procurando um meia e o Rogério, o São Paulo tá procurando. E no meu ver, o Rogério tá inventando. Ele quer Luciano de meia, ele tá tentando de tudo, mas não tem um meia de origem mesmo, né? O São Paulo hoje. Exatamente. E que a gente tá falando dos estrangeiros, além do Galopo, o Gabriel Neves é um jogador que custou caro, igualmente o Galopo. Para ficar de fora agora, olha o erro de planejamento da diretoria do São Paulo. Isso é coisa que não pode acontecer em pleno ano de 2023. Agora a diretoria do São Paulo vai enviar um ofício para a Federação Paulista e CBF reclamando desse limite estrangeiro, pedindo para ampliar. Mas só que é como se tivesse começado esse ano isso. Entendi. Esse limite estrangeiro já vem de anos. Isso daí é transferir a culpa. Quer transferir a culpa para quê? Para a CBF. Exato. A culpa é da diretoria do São Paulo que não sabe planejar. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Então, é lamentável que a diretoria do São Paulo aí contratou tanto estrangeiro que não deu certo e que não falei, o Rogério Ceni errou na escalação e relacionou o Orejuela, que é lateral de origem, na verdade a posição caiu no colo dele porque Rafinha machucou, Igor Vinícius machucou, o lateral português da base, o Moreira machucou, então caiu de paraquedas essa vaga no colo do Orejuela, que não aproveitou. Sinceramente, eu acho também não acho que não aproveitou, foi mal, eu achei que ontem ele foi mal. Sinceramente, eu acho que o Orejuela, ele não joga mais no São Paulo. Por ser um clássico, eu acho que ele se queimou totalmente com a torcida. Na hora que ele saiu, grande parte do Morumbi vaiou ele, com razão, porque muitos erros você vê que é um jogador totalmente sem confiança. E se fosse para pôr o Orejuela para ele fazer aquilo, era melhor. Lógico que agora é fácil falar, né? Lógico, que ele já errou, mas era melhor o Rogério Ceni ter improvisado com outro jogador que é brasileiro para abrir uma vaga pro Galopo, por exemplo, entrar no time e não entrou. Então, grandes erros. Deixou o Luciano no banco, que não falei, não dá pra entender. O Rodrigo Nestor e o Pablo Maia, pra mim, são que nem o Igor Gomes. São aquelas joias de Cotia, mas tem que dar tempo os moleque pra se adaptar. Os moleques já têm 20 e poucos anos. Daqui a pouco tá se aposentando, não se adaptou ainda? Ainda estão em fase de adaptação. Exato. Até quando vai acontecer isso? Até quando, entendeu? Eu acho que tudo tem limite. Agora o Rodrigo Nestor, você vê que é um jogador sem atitude. Se é o cara, o Cássio chutou fraquinho, chutou mais o chão que a bola, o Cássio defendeu. Ele quer fazer gol no Cássio daquele jeito? Não vai fazer, entendeu? O Pablo Maia é outro jogador também que um jogo joga muito, outro jogo não joga nada. Esses jogadores são jogadores que não vingam, não vai. Alguma coisa acontece lá em Cotia. Que muitos jogadores que aparecem como estrelas, como joias, não conseguem evoluir. E eu não sei o porquê do Rogério Ceni insiste nesses jogadores, se é que no elenco tem jogadores melhores. A própria torcida reclama demais desses jogadores no elenco. E se a gente falou do São Paulo. E falando do Corinthians, você acha que o Corinthians agora... E olha que o Corinthians ainda jogou sem umas peças, né? Eu gosto muito daquele Vera, né? Que não jogou, né? Sim. O Fausto Vera, pra melhores volantes aí do futebol brasileiro, hoje, excelente certeza. Jogador, joga saída, muito, né? E fez falta, né? Fez muita falta ontem, né? Você acha que o Corinthians, a torcida do Corinthians agora pode até pensar em título, alguma coisa assim? O jogo que você viu ontem? Eu acho muito cedo, né? É início de temporada, precisa de evolução, né? Eu acho que precisa bastante de evolução, eu acho que é muito cedo pra se falar em título, né? É muito cedo ainda, mas é o início de trabalho do Fernando Lázaro. Eu ainda acho o Fernando Lázaro uma incógnita. Eu acho que até agora tá indo bem, entendeu? Mas eu acho que tem muito a evoluir, eu acho que tem que dar tempo. Tem que dar tempo, a torcida do Corinthians tem que ter paciência, porque nesse tempo vai haver tropeços. Vai, com certeza. São normais, mas só a vitória de ontem, quebrar o tabu de quase 6 anos, sem o Corinthians vencendo o Morumbi, foi uma bela vitória, uma vitória que dá carta branca.
dar sossego, né? Isso. Para ele trabalhar, diminuir a pressão perante a torcida, que a torcida estava meio desconfiada com o Fernando Lázaro. Até quando ele foi contratado, né, houve uma certa rejeição de parte da torcida do Corinthians, mesmo antes de ele dirigir o time, de ele começar a treinar o time antes da temporada começar. Mas ele tá evoluindo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho muito cedo falar em título, eu acho que tem que dar tempo ao tempo, mas começou o primeiro jogo grande da temporada, ele foi muito bem. Foi muito bem. E é que a gente falou, né? O Corinthians, eu acho que é o seguinte, os 11 do Corinthians, quando o Corinthians consegue colocar os 11 em campo, eu acho um belo de um time. Sim. É um bom time, você tá entendendo? Tem o Renato Augusto, que ele tá certo que ele tá um pouco mais de idade, mas quando ele se doa muito e joga muito, né? Sim. Joga ontem, ele enfiou uma bola que você tá maluco, né? Deram o prêmio de melhor em campo pro Adson porque ele fez 2 gols, Exato, justo, mas pra mim foi o Renato Augusto. Não, Renato Augusto, e eu tava, que nem eu tinha falado, e tem que tirar o mérito também pro Roger Guedes, né? Eu acho que ele jogou muito, ontem se doou muito, brigou muito, sim, que é a característica dele, assim, brigou muito ali na frente, né? É que nem você falou, né? Eu acho que os jogadores do Corinthians ontem estavam com mais atitudes que o do São Paulo. Sim. Você tá brigando por todas as bolas, você tá indo todas as divididas. Então acho que isso faz a diferença realmente num clássico. Né? Clássico é clássico. E que nem você falou, e tava jogando na casa do São Paulo. A torcida era totalmente de São Paulo. Então eu acho que o São Paulo ainda falta esse jogador. E pra mim, esse jogador brigador que o São Paulo tem, pra mim, hoje é o Luciano. Sim. É esse que mostra essa garra que ele não tava em campo. Né? E vale se ressaltar a diferença do São Paulo desse ano pro ano passado. Eu acho que tá um time mais leve, tá um time... Você tá entendendo? O ano passado o São Paulo tinha um time penso, né? Isso! Com Reinaldo e Patrick era um time penso pro lado esquerdo. Era um time que telegrafado. Todo mundo já sabia que o forte do São Paulo era o lado esquerdo e o lado direito era praticamente nulo. Nesse ano, com a saída de Reinaldo e Patrick e a chegada de Wellington Rato, a chegada de David, de Pedrinho, de outros jogadores, principalmente ali pelo lado direito, o Wellington Rato, é um jogador que o time ficou, vamos falar assim, mais equilibrado, né? Tem mais equilíbrio. É um time que não é só... provavelmente não vai agredir o adversário só pelo lado esquerdo do campo, e sim pelos dois lados. Eu acho que essa derrota também do São Paulo... lógico que é dolorida para o torcedor, perder para um grande rival em casa, depois de quase 6 anos de tabu, o tabu foi quebrado, é complicado para a torcida do São Paulo, porém, eu acho que tem que ser cobrado sim o trabalho do Rogério, porque ele errou bastante no jogo grande, não é a primeira vez que ele erra em jogo grande, eu acho que a paciência da torcida tá acabando com o Rogério, mas eu acho que tende a evoluir, eu acho que perdeu, mas nem tudo não é momento para crise. No momento que tudo tá errado. É um time em reconstrução. Se mudaram muitas peças. Saíram muitas peças e entraram muitas peças. Então é um time em reconstrução, um time que está recomeçando. Então, dá tempo ao tempo. Lógico que a derrota foi ruim, sim, mas no Paulistão do ano passado o São Paulo fez o primeiro turno aos trancos e barrancos e se ajustou no segundo turno e chegou na final. Exato. E perdeu pro encaixadinho o time do Palmeiras, né? Lógico que a derrota na final foi outra história, humilhante e tal, mas chegou. Agora esse ano eu acho que a tendência é encaixar. Eu acho que tem bons jogadores, eu só acho que o Rogério Ceni tem que parar de teimar, de ser teimoso e insistir em suas convicções que ninguém entende. Entendeu? Tem convicções do Rogério que ninguém entende, que não falei, esses caras da base aí, o Rodrigo Nestor, o Pablo Maia, insiste tanto nos mesmos jogadores. Será que não podia ter colocado o Pedrinho antes? Que é um jogador de profundidade, faltou profundidade pro São Paulo. Porque o Corinthians, como ele tá próximas e fechadas, recuadas, o Pedrinho poderia ser aquele cara de profundidade, dar profundidade para o São Paulo, chegar até na linha de fundo. Entendeu? Faltou isso. Será que não poderia ter posto ele antes? Entendeu? Dentre outras convicções. Por exemplo, os laterais do São Paulo levou muitas bolas nas costas, né? Exato. Não poderia ter posto no esquema 3-5-2? Porque aí os laterais viram alas. Aí eles não têm mais obrigações de marcar. Você põe 3 zagueiros atrás e libera os alas. Entendeu? Aí sim você tira os melhores dos laterais do São Paulo. E a diretoria do São Paulo também, não tenho nada contra o Caio Paulista, né? Mas eles querem tanto um lateral e contratou um cara que é atacante de origem, que estava no Fluminense improvisado
na lateral. Eu não tenho nada contra, eu acho que ele até foi bem na lateral. Porém, o São Paulo precisava de um lateral marcador. E ele, como é de origem atacante, é um lateral ofensivo. Então, quer dizer, é mais um lateral das mesmas qualidades do Wellington, que é do lado do lateral esquerdo. Não é um lateral marcador. O São Paulo não tem lateral marcador no elenco, que quando vai ter que improvisar um zagueiro, quando precisar usar um lateral marcador. Então, eu acho que há muitas divergências nas contratações do São Paulo. Eu não sei até quando o Rogério Ceni tem opinado nisso. Mas o Rogério Ceni falou também, né? Que a contratação do Caio Paulista veio porque o São Paulo não tem dinheiro no momento e o que dava pra fazer é o improvisado. Então você vê a situação do clube, né? Mas com o time que tem, eu acho que não é momento de crise, não é momento de tudo errado. Eu acho que a evolução, porém, é uma derrota complicada. O time não foi bem, o time jogou muito mal na primeira etapa. Não é o que a gente sempre fala, né? Que os jogos com o clássico é um campeonato à parte. É só por isso, né? Então tem um peso diferente. E por falar em time grande, né? E o Santos empatou, né, cara? Sim. O Santos tá numa fase... O Santos tá em crise, né? Faz tempo, né? Mas é uma crise que só agrava, né? Infelizmente, a crise do Santos só agrava, né? E tem grandes talentos ali, né? Precisa se mudar. Mas não sei, o Santos não vai. E olha, o ano passado brigou pra cair, quase. E esse ano, rapaz, ele é o último do grupo. E o que acontece com o Santos é complicado, né? É um time sem dinheiro, é um time que houve muita mando e desmando nos últimos anos, né? Tem ex-dirigente do Santos que tá até preso, né? Não por outros motivos, né? Mas você vê a índole de quem presidiu o Santos, de quem teve na diretoria do Santos nos últimos anos, né? E é engraçado você falar, né? Que é a real, né? O Santos tá sem dinheiro. Mas olha o que é gente que o Santos vendeu. Se você for contar em 10 anos aí, o que é dinheiro que entrou. Exato. As contratações mais caras do país envolve o time do Santos. É Rodrigo... É Neymar, é aquele um que foi pra Juventus, como é que chamava? Caio Jorge. O Caio Jorge. Quer dizer, é só dinheiro que entrou. Onde vai ser dinheiro que não tem dinheiro? Um time, eu acho ele um bom jogador, mas um time que tem como, assim, o melhor jogador dele dos 11, lógico, pra mim é o João Paulo. Mas que se fala em Soteldo, nada contra o Soteldo, mas é o grande astro do time hoje. Não, a criação do Santos é 100% Soteldo. Ou você tem um lampejo individual de um jogador de velocidade do Santos. É isso. O Santos é isso. Se o Santos perde o Soteldo por uma contusão, por exemplo, acabou a criação do Santos. O Santos é aquele time que vai viver de contra-ataque e correria da molecada, infelizmente. E não tem dinheiro pra contratar. Aí é complicado, né? É muito complicado. E o Santos que não abre o olho, né? É o último e cai, né? Cai os dois. Ainda bem que cai os dois últimos que menos pontuam, né? Exato. Né? Então, se fosse um por grupo... Se fosse um por grupo, o Santos é o último. Mas não seria justo, né? Porém, nos últimos 2 paulistões, o Santos brigou pra não cair. Na última rodada, né? Foi contra os 2 últimos paulistões. O Santos brigou pra não cair. Os 2 últimos paulistões não se classificou pro mata-mata. E nesse campeonato, 2023, o único jogo que o Santos venceu, que foi na estreia contra o Mirassol, venceu jogando muito mal. Não, e o mais agravante, né? Sábado ele pega o indestrutível, né? Pra mim, né? Ele vai pegar o Palmeiras sábado. No Allianz, né? No Allianz, é complicado. Ou no Morumbi, né? Parece que... Não, no Morumbi. Desculpa, é no Morumbi o jogo. Mas mesmo assim, né? O mando do Palmeiras... Não, mas... Toda a torcida vai ser do Palmeiras. Assim, eu sou santista, mas sem clubismo, né? Pode ser aonde for jogar contra o Palmeiras, é complicado aí. Sim. Ainda mais com o time que o Santos tá hoje. Pode ser que ganhe? Pode. Quando entra em campo é 11 contra 11, né? Exato. Mas que o Santos... E o que me preocupa não é o Paulista, porque o Paulista, o Santos tem 6 pontos, um jogo que ele ganha, ele já vai para 9, já sobe. O que me preocupa o time do Santos é no Campeonato Brasileiro. Essa é a minha preocupação no time do Santos. Mas não é preocupação de hoje, né? Isso. O Santos, todo ano que briga para não cair no Paulista... a torcida se preocupa pelo Brasileirão, porque teoricamente é um campeonato mais difícil. Porém, o Santos ele acaba se reinventando no Brasileiro, pelo menos para conseguir ficar na primeira divisão. Vamos falar assim,
Ressurge da cinza. Ele lutou contra o rebaixamento no Brasileirão. E ficou no meio da tabela, mas não né? foi aquela briga até no final do campeonato, aquele sofrimento. Houve uma espécie de, vamos falar assim, que nem você falou, ressurgimento do Santos. Não foi um Santos que brigou até no final. Me parece que o início de temporada do Santos que é sempre muito ruim. E como o Paulista é um campeonato de tiro curto, o Santos encontra muita dificuldade. Né? Mas um dos motivos que o início do Santos é muito ruim é que nem sempre fala, né? Planejamento, né? Todo ano o Santos começa com um técnico novo, né? Exato. Todo ano, né? Começa com um trabalho novo, né? E tem um bom técnico hoje, né? Eu ia perguntar pra você, o que você acha do Odair Hellmann? Eu acho ele um bom técnico, mas eu acho que ele não é não é o estilo que o Santos precisa. Mas é um cara bom. Sim. Tá entendendo? Mas eu acho que não foge das características do time do Santos. O jeito dele jogar, eu acho que ele é mais cadenciado. O Santos, a gente sabe, é mais aquela molecada mesmo. É fazer aquela molecada jogar. Tá entendendo? Porque é o que o Santos tem. Descobrir um meio ali que faça essa molecada voltar. E o Santos, no último campeonato, no último ano, já não tinha dinheiro e investiu em jogadores complicados, né? Aquele lá que veio da LDU lá, o Johan Julio, Ricardo Goulart. O Batistão até vinha bem, né? Depois acabou perdendo espaço. Se não me engano, foi 5 técnicos, né? Foi. Na última temporada do time do Santos. Muita coisa demais, né? Até o Luan chegou a jogar no Santos, né? É verdade. Eu tava até me esquecendo parece do que não era nada, mas era 100 mil que o Santos tinha que desembolsar. O resto era o Corinthians, mas são 100 mil, né? 100 mil são 100 mil, né? É lógico. Então é complicado a situação do Santos. Inclusive houve bate-boca entre o Ângelo e torcedores do Santos. No último jogo contra a Ferroviária no Canindé, houve protesto da torcida do Santos, insultos da torcida contra o Soteldo e contra o Ângelo. E contra a diretoria do Santos também. Então, clima muito pesado. O último jogo do Santos não foi na Vila, foi no Canindé, para arrecadar mais recursos. O Canindé é maior. Um público diferente também da capital, né? Sim. Porém, é um empate. O Santos saiu perdendo e foi buscar um empate contra a Ferroviária, que é um time complicado de se enfrentar também. Mas é um resultado ruim. Não deixa de ser um resultado ruim. O Santos continua em crise, que nem você falou. A tendência no próximo fim de semana é só essa crise piorar. Porque vai enfrentar um rival e a chance do Palmeiras conseguir essa vitória é grande. Palmeiras, para mim, é favoritaço. Com todo o respeito ao Santos, pelo momento. Exato. E vamos falar agora Tivemos também o título do Palmeiras, né? Exato. Palmeiras foi campeão da Supercopa do Brasil, em jogo realizado em Brasília no sábado à tarde. Palmeiras 4, Flamengo 3, jogo de 7 gols, hein? E é engraçado, né, esse jogo, né? Esse jogo, para quem acompanha, quem gosta de esporte, né, todos os canais, né, as emissoras, todo mundo era notório o favoritismo do Flamengo, né? Sim. Todo mundo dava o favoritismo do Flamengo, né? Eu, sinceramente, eu não achava o Flamengo tudo isso de favorito, não. Primeiro que eu já acho que o Flamengo, assim, tá naquele... Eu acho que, parece que não, mas eu acho que o Vitor Pereira tá numa pressão. Por causa do como foi feita a transferência, como ele saiu do Corinthians e foi pro rival. Então eu acho que ele tem uma certa pressão e tem uma certa rejeição aí. Ele vai ter que eu acho que ele vai ter que provar mais do que ele precisaria agora. Sim. Né? E falando do jogo, né, eu com todo, né, o mérito, eu sempre fui fã e falo, né, e há de tirar o chapéu pro Abel, né, o Abel eu acho que tem muito do Abel nesse título. O que você achou? Com certeza, né, o Abel é um time que é um treinador que tem o time na mão, né? Tem. A grande estrela do Palmeiras se chama Abel Ferreira. Abel Ferreira. Porque vamos lembrar lá atrás, quando o Palmeiras já montou grandes times, enquanto não chegou o Abel Ferreira, o Palmeiras ganhava um título aqui, outro ali, mas não conseguia se consolidar como um time, vamos falar assim, que briga por tudo. Que nem a no gente futebol brasileiro. Falava, né? Mas o elenco era para isso. O Palmeiras formou um elenco para isso. Desde o Paulo Nobre lá atrás. Isso. Depois o Gagliotti
e agora a Leila. O Palmeiras formou um elenco forte para brigar desde lá de trás, porém muitas vezes fracassava e deixava a sua torcida irritada. Parecia que faltava alguma coisa, né? O que faltava era o treinador, né? O Abel Ferreira trouxe outra cara para o Palmeiras. Você vê que é um time sangue frio, coração quente realmente, né? Que nem ele fala, ele nem tanto, né? Porque ele chutou o microfone na beira do campo lá, jogou o microfone longe. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Tipo assim. Porém, o time do Palmeiras é um time que sabe o que faz, é um time frio, é um time frio e calculista, vamos dizer assim. É um time bem arrumado, é um time que cada jogador sabe sua função no campo. Você vê que, ao contrário de muitos times que a gente acabou de falar aqui, né? O Palmeiras é um time que não fica perdido no campo. Não fica, e é que nem você falou, tanto ele tem o time na mão, que quem conheceu, quem viu, né, o Dudu há tempos atrás, o Dudu não marcava, o Dudu só avançava. Hoje não, hoje o time inteiro se doa, né? Exato. O time inteiro marca, o time inteiro recua, e o que eu gosto do Abel é o seguinte, um jogo que nem ontem, a hora que tava ganhando, parece que o time não quer empate, ele queria vitória ontem. Vai ressaltar os dois times, né? Exato. Tanto o Flamengo como o Palmeiras, mesmo com a vantagem, não se abdicaram de atacar, né? Sim. Então, aí eu tenho uma coisa aqui pra eu falar. Que Pode falar. Eu acho que o pessoal, muita gente vai achar até polêmico e tal. Porque eu achei um jogo interessante, um jogo legal de se ver, mas eu não achei espetacular. Você não gostou? Você não achou? Eu gostei, mas eu não achei espetacular. Nossa, que jogo espetacular, 7 gols. Pra mim, foi 7 gols, sabe por quê? Por causa de muitas falhas defensivas. Certo. Pra mim, dos 7 gols, pelo menos 5 foi falhas defensivas. E falhas graves, principalmente do lado do Flamengo. Sinceramente, eu prefiro na zaga do Flamengo a dupla de zaga reserva. O Fabrício, Bruno e o Pablo, em vez do Davi Luiz e o Léo Pereira. Entendi. Eu acho que o Léo Pereira é um zagueiro fraco e o Davi Luiz tem muito nome também, mas ele tem suas deficiências técnicas. Sim. O gol de empate do Palmeiras, por exemplo, que eu tô falando de falhas técnicas. Eu não tô julgando os times, que eu entendo, é começo de temporada. Eu acho que não era nem hora de ter um jogo desse. Você acha que tinha que ser mais pro meio do campo? Não era hora de ter Palmeiras e Flamengo, não era hora de ter São Paulo e Corinthians, não foi hora de ter Palmeiras e São Paulo semana passada. Eu acho que os clássicos tem que ser quando o time está mais pronto, os times estão mais prontos, até para você valorizar o espetáculo. A CBF, Federação Paulista, parece que não tem preocupação em valorizar o espetáculo. Porque eles não. O jogo em começo de temporada, quando os times não estão 100% tecnicamente, jogo 9h30, 10 horas da noite, não é horário, é horário bom só para televisão. Né? Não é horário bom para ninguém. Não é horário bom para ninguém. O torcedor que vai no estádio, o jogo acaba meia-noite, ele tem que pegar metrô, carro, seja lá o que for, para voltar para casa, chegar 1, 2 horas da manhã. Quem assiste na televisão vai dormir meia-noite para acordar cedo no outro dia para ir trabalhar. Então isso daí para mim não é valorizar o produto. Não é valorizar. E também em relação aos clássicos também. Eu acho que não devia ter clássico nessa época do ano. Porém, para mim muitos erros defensivos saíram por causa... Os gols saíram por causa dos erros defensivos. Primeiro, pênalti do Zé Rafael. Ele perdeu uma bola fácil. O Arrascaeta... roubou a bola dele, pra mim não houve falta, pênalti, gol do Flamengo. O gol de empate do Veiga, o Veiga chutou, o Davi Luiz rebateu fraquinho pro meio da área, quer dizer, a bola veio... sobrou, né? Pedindo pro Veiga assim, me chuta. E ele chutou e empatou o jogo. Entendeu? E dentre outros gols também, teve um outro gol do Flamengo, o gol de calcanhar do Pedro, o Gustavo Gomes saiu para marcar o lateral e ficou sem cobertura o Pedro, entendeu? A zaga, e o Pedro fez um golaço de calcanhar, não tira o mérito do gol do Pedro. Aquele gol, o golaço do Gabriel Menino, ele recebeu a bola, deu tempo de ele pensar, olhar pro gol e chutar. Eu não tiro o mérito dele, foi um golaço. Porém, as linhas de marcações do Flamengo estavam muito longe uma da outra. Ele teve espaço para pensar, ajeitar o corpo e chutar. No outro gol do Gabriel Menino também. A bola cruzou na área, passou por toda a área. O Santos não sei o que aconteceu ali, não quis pôr mão na bola. E o Palmeiras acabou fazendo gol. Então, alguns exemplos que eu estou dando para consolidar o que eu falei. Muitos erros, o pessoal pode até discordar de mim, entendeu? Eu não achei que foi um jogo ruim. Eu achei que foi um jogo legal de se ver. Mas eu não acho que, para mim, na minha opinião, não é espetacular o jogo.
porque é um jogo com muitos erros defensivos. Eu acho que dificilmente, pelo meio da temporada, vai jogar Palmeiras e Flamengo, por exemplo, de novo, e vai ser um 4-3 de novo. Porque Entendi. eu acho que os times Um vão estar placar mais... elástico assim, você acha difícil acontecer de novo, exato, né? porque vão os times estar mais preparados, principalmente A parte defensivamente, que falhou bastante, principalmente o Flamengo. Os dois também, mas principalmente o Flamengo. E o Flamengo tem que abrir o olho, né? Eu acho que o Flamengo é um time, a gente já falava ano passado isso, é um time que ele joga muito bem com a bola. O antídoto para o Flamengo é tirar a bola do pé do Flamengo. É isso que eu tô falando. Foi o que Porque, o Abel fez. porque quando o Flamengo tá com a bola, é bola no pé de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, de Pedro, de Gabigol, dentre muitos outros jogadores de qualidade. Quando o Flamengo tá com a bola, é perigo para o adversário. É a arma do Flamengo, é a posse de bola. Agora, a melhor defesa do Flamengo é o ataque. Quando o Flamengo perde a bola, ele encontra muitas dificuldades. Ele dá muito espaço para o seu adversário. Isso já digo desde o ano passado. O Flamengo ganhou campeonatos aí, que ganhou Copa do Brasil, Libertadores, venceu. Mas só que não é que venceu, que tá tudo perfeito. Existem erros. E para mim esse é um erro clássico. O Flamengo, quando perde a bola, o Flamengo encontra dificuldades. Quer dar trabalho pro Flamengo? Tira a bola dele. Se você recuar muito contra o Flamengo, você perde o jogo. Não, se der pro campo, mas por isso que eu tô falando, é isso que o Abel fez, né? Mesmo ganhando o jogo, ele foi pra frente, né? Quem falou, não pode deixar, não pode atrair o Flamengo. O Flamengo é um time que você não pode deixar ele, vamos esperar ele aqui em casa. Não dá. Porque o Flamengo é muita qualidade. É basicamente uma seleção europeia na América do Sul. Perdão, um time europeu na América do Sul. Não um Real Madrid, um time de ponta. Mas vamos falar assim, vamos lá. É um nível de um Tottenham hoje? Por aí. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos, né? E é que nem você falou. E como tem muito jogador de qualidade ali na frente, não tem quem marca ali no meio. Esse que é o grande problema. Fica a cargo de Gerson, de quem tá no meio ali, mas encontra dificuldades. Lógico. Até porque é muito jogador de qualidade, mas que não tem o cacuete de marcação. Mas aí esse caguete de marcação, aí é que eu falo pra você que entra o dedo do treinador. O Dudu não tem caguete de marcador. Você concorda comigo? Sim. E o Abel fez ele não sabe marcar, mas ele vai cercar, ele vai correr, ele vai se doar. Eu não vejo isso em outros medalhões do futebol brasileiro, você tá entendendo? Por exemplo, assim, eu não vejo o Arrascaeta, por exemplo, marcando que nem o Dudu. Sim, é verdade. Entendeu? E aí eu acho que eu falo que é mérito do Abel, né? O Abel tem mais o time na mão. E outra, né? Aí vem a grande polêmica, que já passou um pouquinho, né? Mas a gente tava de férias na Futirrede. Então cabe a gente falar que o Vitor Pereira, né? Entrou no lugar do Dorival Júnior. O Dorival Júnior tava, teoricamente, com o time na mão, né? Que nem o Abel tem. Exatamente. E o Vitor Pereira, o Flamengo tirou o Dorival, ninguém entendeu por quê. E trouxe o Vitor Pereira, que é sim um bom treinador. Porém, a fazer muitos ajustes, né? Não, e eu acho que, assim, o jogo que eu vi ontem, eu não tiraria jamais o Arrascaeta do time. Jamais. Pode ser questão física, só pode, né? Mas mesmo assim, Pelo né? início de temporada. Mas mesmo assim, ele é um cara que mesmo é melhor que o que o Cebolinha fez depois que entrou. O Cebolinha é muita correria, mas é um jogador que tem mas que a bola tem que chegar pra ele, né? Mas tem que se provar muito também, né? Tem. É um jogador que jogou muito no Grêmio, ganhou Libertadores, depois foi para a Europa, não se firmou. Num campeonato que é teoricamente fraco, que é o Campeonato Português. É um campeonato que tem 4 times fortes. Benfica, Porto, Sporting e o Braga. O Braga é o time que corre por fora e incomoda os gigantes de Portugal. E o Cebolinha não conseguiu deslanchar num campeonato que não está nem entre as 4 melhores ligas da Europa. Para mim, é um campeonato mais fraco que o brasileiro, o campeonato português. Sim. E ele encontrou dificuldades. Ele encontrou muitas dificuldades. Por isso que ele voltou para o futebol brasileiro. Senão não tinha batido na Europa e voltado para trás, como acontece com muita gente. Então eu acho que é um jogador que tem que se provar ainda. Eu acho que ele veio com muito nome, mas eu não sei se é tudo isso não, o Everton Cebolinha. Então, e eu falo o seguinte, eu acho que o Vitor Pereira já está arrumando, assim, pode ser que eu me engane, mas eu não acredito que o Vitor Pereira vai durar lá no Flamengo. Eu acho que ele vai arrumar briga com os medalhões, logo. Ainda mais se as vitórias não vierem, né? E aí, será que o Flamengo vai atrás de novo do Dorival?
Que é o cara que acertou o time, né? Porque o time também tava cheio de estrelato, tava mal pra caramba, o Dorival veio e parece que tirou com a mão, né? Endireitou o time. O futebol brasileiro não dá pra se desconfiar de nada, né? A gente já viu o treinador em tudo quanto é time. A gente achou que o treinador não ia voltar para o time e voltou. É um quebra-cabeça de treinador, né? Um troca-troca de treinador impressionante no futebol brasileiro. Mas que nem eu falo, né? O Flamengo é um grande time, pra mim é o maior elenco do Brasil hoje. Porém, é que você fala, eu acho que o maior problema do Flamengo é controlar o ego dos jogadores, o estrelato dos jogadores. E o Dorival conseguiu isso. O Dorival, me parece que o Dorival foi aquele treinador contratado pelos jogadores. É o que você falou. É o queridinho dos jogadores. Gabigol, pra mim o Gabigol é um dos que encabeça, dos líderes do elenco ali. Me parece muito que eles pediram, depois de sair do Paulo Souza, do Dorival Júnior, porque você viu que os caras jogavam leve, né? Isso. Jogava leve, jogava com vontade, um correndo pelo outro. Isso não aconteceu com o Paulo Souza. Não. Isso não aconteceu com o Paulo Souza. E aconteceu com o Dorival. Será que vai acontecer com o Vitor Pereira? Essa é a grande pergunta. Né? E a gente falou do Corinthians, o Vitor Pereira, ele arriscou bastante, né? Porque quando ele saiu do Corinthians, ele falou que tinha um problema familiar, né? Exato. Uma doença da sogra, se não me engano, uma coisa assim. Que ele ia voltar para Portugal. Aí veio a proposta do Flamengo, ele aceitou na hora. Não tinha problema mais nenhum de saúde. Acabou a doença. Mas eu não acho que ele se queimou apenas com a torcida do Corinthians. Eu acho que ele se queimou com todas as torcidas do futebol brasileiro, menos a do Flamengo. Por quê? Todo mundo hoje questiona o caráter dele, que ninguém questionava antes. Entendeu? E se ele não der certo no Flamengo, ele pode pegar o chapéu dele e sair do Brasil. Pode. Porque aí ele vai perder muito prestígio. E ele conseguiu uma coisa inédita, né? Eu vi corintiano, porque antes você perguntava se jogava Palmeiras e qualquer time, o cara falava assim, eu quero que se o Palmeiras jogar contra, sei lá, a Vila lá embaixo, eu vou torcer pra Vila. O cara não falou que ia torcer pro Palmeiras, mas falou assim, pra mim tanto faz. Quer dizer, só aí você já vê que tá magoado com ele a torcida do Corinthians ainda, né? Exato. Não tem porquê, né? Ele poderia ser ídolo do Corinthians. Ele poderia ter sido o ídolo do Corinthians e tinha tudo pra isso. Tinha tudo, a torcida gostava dele. A torcida do Corinthians gostava muito dele. As organizadas do Corinthians deu respaldo pra ele. Falou que tava fechado com ele durante todo o ano de 2022. E ele parece que não se importou com nada disso, né? Não levou em conta isso. Agora é um trabalho novo, um trabalho muito difícil. A torcida do Flamengo é a maior torcida do país. Como o elenco do Flamengo é muito estrelato e muito forte, é a torcida que é resultado pra ontem. Então, eu acho que não pra crise também, mas essa derrota já deixa o olho da torcida aberto. Os próximos clássicos lá no Campeonato Carioca, o Flamengo já tem que dar resposta. Senão o clima já pode ficar insustentável logo. Porque recentemente empatou com o Madureira 0x0. É isso que eu ia falar. O Flamengo com o Vitor Pereira não vem jogando bem, né? Esse é que é o grande problema. Exato. Vamos ver aqui o próximo assunto aqui. Então, parabéns ao Palmeiras, né? Exato. Palmeiras, campeão da Supercopa do Brasil, já iniciou o ano sendo campeão. E olha só, né? E mais dinheiro no bolso, né? Pra quem... E a torcida do Palmeiras tava... a torcida do Palmeiras estava pedindo contratações, inclusive protestou, pichou os muros do Allianz Parque. Eu acho desnecessário. Eu acho que o Palmeiras sim tem que fazer uma contratação, principalmente para o lugar do Danilo, que o Gabriel Menino é bom jogador, mas não uma partida boa não quer dizer que tem que esperar. Que vai ser uma temporada que vai dar conta do recado para substituir o Danilo. Agora, porém, eu acho que não é tudo para tudo isso. O bom esse título que acalmou mais os ânimos do Palmeiras, mas a torcida acho que pegou pesado dessa vez de pichar, de cobrar tanto assim. Eu acho que inclusive a Leila faz um trabalho de boa gestão financeira. Sim. Não faz loucura com dinheiro que nem outros clubes brasileiros fazem. Eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que pensar isso. E até outro dia foi campeão brasileiro, né? Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a lua... Agora, vamos falar dos outros estados do Paulistão, mas antes, primeiro, vamos agradecer aqui nossos apoios culturais, agradecer a loja do Sidney e agradecer
Olegário Agromecânica. O agradecimento nosso aqui por, se a gente está aqui hoje é graças a vocês, está apoiando o apoio cultural aqui do Fute Rede. E agradecer também o Natal aqui da Destaque FM. Olegário Agromecânica, serviços mecânicos para linha pesada e agrícola, autopeças, linha pesada e agrícola, borracharia, concreto, lavador. Nós estamos aqui para consertar e tomar conta da manutenção do seu veículo. Agende seu serviço pelo WhatsApp 996832948. Olegário Agromecânica, Rua Mário Lunardi 391. Loja do Sidney, pensando em você. Calçados e confecções. Rua Coronel Penteado 1225 Centro. Telefone 3672-2668. WhatsApp 99574-9914. Loja do Sidney, pensando em você. Voltamos aqui depois dos apoios culturais. E também, que nem eu estava dizendo, quero agradecer ao Natal da oportunidade de a gente estar aqui na Rádio Destaque FM e estreando aqui com orgulho que a gente está aqui na Destaque FM. E vamos agora, vou passar os outros resultados, né? Do Paulistão. Para você que teve no fim de semana, né? Além dos jogos aí que a gente já falou, o Palmeiras, como ele jogou a Supercopa, ele não jogou nessa rodada do Paulista. Ele joga no meio de semana contra o Mirassol fora de casa. Isso. Então o jogo do Palmeiras contra o Mirassol é no meio de semana. Dia 2 ou dia 1º? Eu não lembro direito. Na próxima quarta-feira, se não me engano. Mas eu vou ver aqui, a gente já fala. Né? Vamos ver aqui os outros resultados. Além de o Santos, né, que empatou com a Ferroviária 1-1. O São Paulo, que perdeu o clássico para o Corinthians por 2-1. Tivemos Bragantino 0, Santo André 1. Em Bragança Paulista, hein? O Bragantino parece que estagnou, né? A gente vinha falando tanto do Bragantino, né? Então, a gente não sabe até quando o Bragantino, até quando a franquia Red Bull quer deixar o Bragantino forte para conquistar campeonato ou ser um filial do RB Leipzig, que é o principal time da franquia Red Bull, que é o time da Alemanha. Isso. Que tem uma grande exposição, joga a Liga dos Campeões. Inclusive, hoje eu já digo que é o terceiro time do futebol alemão. Já disputa título alemão com o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. Inclusive, muitas vezes, passando à frente do Borussia Dortmund na tabela. O Borussia Dortmund que vem de altos e baixos, o RB Leipzig está ali. Tá ali brigando. E, então, eu não sei até quando. O Bragantino está me decepcionando. Eu esperava mais, até pelo investimento, pela organização de gestão que a franquia Red Bull tem, não só do Bragantino, todos os times da franquia. Eu esperava mais, mas eu não sei, que nem eu já disse pra você, eu não sei até quando eles querem usar o Bragantino para ser campeão, para se tornar um gigante do futebol brasileiro, ou apenas ser um produto de marketing e ser uma filial forte do RB Leipzig da Alemanha, que é o principal time declaradamente hoje da franquia Red Bull, porque ele joga a Liga dos Campeões, joga o Campeonato Alemão, está entre as 4 ligas principais do futebol mundial. Então há esse contexto aí, mas é um começo muito irregular de Paulistão do Bragantino. Tivemos também, em Ribeirão Preto, Botafogo 3, Guarani 2. Aí, o jogo de 5 gols. 5 gols, Grande vitória do Pantera de Ribeirão Preto. Tivemos também, lá em Diadema, Água Santa 2, Portuguesa 1. Água Santa 2, Portuguesa 1. Em Diadema. A Portuguesa eu vejo assim, né? Subiu, né? Esse ano, né? É um gigante que ficou muito tempo na 2 do Paulista. Ficou ali complicado ali o Água Santa. O Portuguesa, perdão, conseguiu subir. Porém... conseguiu subir, porém, pra mim o papel da Portuguesa nesse ano é se manter na primeira divisão. Você acha que ela veio pra isso? Vamos se manter. Isso, porque ficou muito tempo na 2, perdeu muita receita, era um time, um clube basicamente falido, a nova diretoria deu novos ares para o clube e conseguiu subir. Porém, tem que aprender a jogar esse campeonato. Eu acho que a principal é um time grande, um time de camisa do futebol paulista, um time de tradição que já venceu o Campeonato Paulista, é um time de muito respeito, muita torcida, principalmente na capital, né? Porém, é um time que nesse ano, pra mim, o compromisso da Portuguesa com o seu torcedor é ficar na Série A. Ficar na Série A1 do Paulista. Pra mim não tem muito mais o que fazer. E vai ter trabalho, porque é um campeonato complicado.
Um campeonato complicado. Tivemos também São Bernardo 2, São Bento 0 em São Bernardo do Campo. Esse jogo começou com 1 hora de atraso devido a um dilúvio lá em São Bernardo do Campo. Tivemos também Inter de Limeira 1, Ituano 0. E na quarta-feira, às 21h35, Mirassol e Palmeiras. Vamos passar a classificação do Paulistão? Rapidinho. Né? Grupo A, Botafogo de Ribeirão 8, Bragantino 7. Classifica os 2 primeiros, né? Inter de Limeira 7 e Santos 6. Mas você vê que tá embolado. Não, Né? tá Embora o embolado. Santos esteja em último, mas tá embolado. Exato, exatamente. Simples. Pra mim, é um grupo complicado, né? É um Porque grupo o Bragantino, apesar de estar oscilando bastante, Mas ainda é tá um bem. time que conquista pontos, é um time encaixado. O Botafogo de Ribeirão, pra mim hoje, é um dos times mais organizados do futebol paulista, né? Inclusive até reformou o estádio Santa Cruz, agora a Arena Eurobike, vendeu os name rights do estádio lá. Tem time grande que não consegue vender, né? E eles vendeu pra Eurobike, a Arena Eurobike chama agora. Inclusive tem grandes eventos durante todo o último... Teve no último ano, nesse ano também, muitos grandes eventos marcados lá para o estádio. Grupo B, São Paulo 8, Água Santa 5, Mirassol 4 e Guarani 4. Olha. O São Paulo aqui, ele abriu uma vantagem, né? Que eu acho que é de se esperar, né? Que ia se classificar. E o Água Santa, o Mirassol e o Guarani, os três vão, assim, entre aspas, se matar aí pra ver quem consegue essa vaga, né? Grupo C. O grupo C tá o primeiro colocado do grupo e o primeiro colocado do geral do campeonato. Que se o campeonato fosse hoje pro mata-mata, ia decidir todos em casa. Que é o Corinthians. Corinthians 10, São Bento 8, Ferroviária 4 e Ituano 3. O Ituano, pra mim, é a grande decepção. Grande decepção. É um time que fez grandes campanhas nos últimos anos. Uma decepção. E grupo D, Santo André 10, Palmeiras 8, São Bernardo 8 e a Portuguesa 4. A Portuguesa, que nem eu falei, lutando pra não cair. Exato. Mandar um abraço aqui pro Marcelo Perioto, que tá acompanhando a gente pelas redes sociais palmeirense, que tá comemorando que o Palmeiras Com certeza. foi campeão da Supercopa. Obrigado pela participação. Pra encerrar, né? Pra encerrar aqui, vamos passar aqui vamos passar uns resultados da A2 do Paulista, que a A2 esse ano tem time da região. Isso. Tem o Lemense. Tem o Lemense, tem time tradicionalíssimo. Tem o Comercial de Ribeirão, tem o Noroeste de Bauru, tem a Ponte Preta, que pra mim é a grande... favorita a subir? Não, é a grande atração. Entendi. Vamos falar assim, da dois. Atração, né? Não, não deixa de ser. Pra mim não é favorita. É obrigação. Porque a Ponte Preta tá na 2 do Paulista, a camisa tradicionalíssima do futebol paulista, é vexame. Entendeu? Mas tá fazendo uma boa campanha até agora. Vamos ver aqui a 2 como que tá. Por enquanto, a Ponte é a líder, né? A líder. 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos. Tá tranquilo. Por enquanto. Segundo, a Portuguesa Santista com 10. Olha lá, o tio conterrâneo do Santos ali. Pode subir depois de muito tempo, que legal, né? Mas pra quem não sabe, a 2 é assim. Os 8 primeiros se classificam para um mata-mata. Isso. E aí eles vão decidir quem que vai subir. Sobe apenas 2. Ponte Preta em primeiro com 15. Segundo, Portuguesa Santista com 10. Terceiro, Primavera de Indaiatuba com 10. Quarto, Velo Clube de Rio Claro com 9. Em quinto, Juventus da Moca com 9. Sexto, Rio Claro com 7. Sétimo, Novo Horizontino, que foi outro que foi rebaixado na última temporada, com 7 pontos. Oitavo, Noroeste de Bauru com 6. Mas tá muito embolado, né? Olha, porque em nono vem o Lemense com 6. Em décimo, tradicionalíssimo 15 de Piracicaba com 6. Em 11º, Linense com 6 também. Em 12º, Oeste, que agora que era de Itápolis e virou Oeste Barueri, com 5. Em 13º, Taubaté 5. 14º, Comercial 5. E zona do rebaixamento, São Caetano com 2 pontos apenas. E o Monte Azul com 1 ponto. São Caetano... O São Caetano, eu vi uma informação há pouco tempo, que ele tá a leilão. A leilão? Na internet. E o lance era de 600 mil, ninguém deu um lance e caiu pra 300 mil. Que é isso? Mas só que é fora a dívida, né? Agora sim. É o lance pra comprar o clube. Aí você vem com a dívida do clube. Exatamente. É o lance, ninguém deu lance, caiu pra 300 mil. Agora, quando vai ser o próximo leilão aí...
quer dar um lance no São Caetano? Dá um lance no São Caetano. Vamos ligar lá pro Ronaldo. Quem sabe o Ronaldo não se interessa. Não, mas o Ronaldo é outro time de azul que ele tá focado, né? É no Cruzeiro, né? É no Cruzeiro. Que o Ronaldo também, vamos falar, entrando no assunto do Ronaldo, então o Ronaldo é a visão de empresário, né? Muito, é. Ele pegou o Valladolid, que apesar de ser um time pequeno, é um time das maiores ligas do mundo, que é a Liga Espanhola, a La Liga, né? Então você tem um retorno financeiro. E o Cruzeiro é um clube de massa. Eu, sinceramente, assim, lógico que é uma brincadeira, mas eu não acho que ele se interessaria Lógico. por um São Caetano, Não. sinceramente. E vamos ver as próximas partidas? Próximas partidas da 2 já acontece nesse meio de semana, hein? Na quarta-feira tem Primavera de Indaiatuba e 15 de Piracicaba, em Indaiatuba. Tem Rio Claro e Monte Azul em Rio Claro. Tem Juventus e São Caetano na Moca. Tem Oeste e Linense em Barueri. Tem Novo Horizontino e Ponte Preta. Novo Horizontino também. Time... jogo bom da 2. Tem Taubaté e Noroeste. Tem Portuguesa Santista e Velo Clube. E tem Comercial em Ribeirão Preto contra o Lemense. Confronto regional aí. Comercial e Lemense. E esses são aqui os jogos da A2 do Paulistão, né? A2 do Paulistão, que está muito disputado. E falando em A2, eu quero dizer aqui que eu achei uma atitude... Eu critico muito as federações, né? Geralmente. Mas quando tem que elogiar, a gente tem que falar. Os clubes pequenos, principalmente do interior de São Paulo aqui, os times que estão na 2 e na 3, têm uma dificuldade enorme em conseguir patrocínios, em arrecadar, né? Lucro. E a invisibilidade, questão de visibilidade. E a Federação Paulista criou um canal no YouTube que chama Futebol Paulista, e lá está sendo transmitido todos os jogos da A2 e A3 do Paulista. Que legal. E como é de graça, quem ainda não sabia, pode até procurar, Futebol Paulista o canal. Como é de graça, a audiência é enorme, é muito grande. Esses tempos atrás eu achei mesmo 15 de Piracicaba e Ponte Preta. Lógico que já é um clube de massa, Ponte, gente mais assistir, mas bateu 25 mil pessoas assistindo. Então é interessante. E é para dar visibilidade. Aí é visibilidade, aí vai com visibilidade mais patrocínio, entra mais renda nos pequenos clubes de São Paulo, e isso é importante para fortalecer o futebol paulista. Que o futebol do interior de São Paulo tem muitos times com muitas dificuldades financeiras, né? Muita dificuldade o futebol paulista do interior de São Paulo. E também, outra coisa que tem que falar é a parte positiva da torcida do Lemense. De Leme, que está sendo uma das torcidas que mais estão comparecendo nos estádios da Série A2 do Paulista. Um público muito interessante aí. O Lemense, que esse Lemense, na verdade, para quem não sabe, foi Atibaia, né? Até 2 anos atrás. Não é o Clube Atlético Lemense, esse é o Esporte Clube Lemense. Era Atibaia, mudou de cidade, virou Lemense. Acontece com muitos times aí. Porque a Prefeitura de Atibaia não queria reformar o estádio para ajudar o clube. E a torcida de Atibaia também não abraçava tanto o clube que nem Leme. Essa justificativa do presidente do antigo Atibaia e agora Lemense. Mas é legal, a torcida do Lemense está abraçando. Teve Copa São Paulo de Juniores em Leme esse ano. O Lemense passou de fase, depois foi eliminado pelo Botafogo do Rio de Janeiro. E também, você que tem um clube de futebol, aqui em Palmeiras, ou você que organiza um campeonato aqui em Santa Cruz dos Palmeiras e região, entre em contato com a gente no FutiRede pra gente divulgar, ou você até mesmo vir aqui na rádio pra você divulgar o seu evento, seu campeonato esportivo, ou até seu clube esportivo. O WhatsApp da rádio é 19995013541. É para você entrar em contato e você divulgar seu time, seu clube, seu campeonato. A gente quer que o futebol só expanda. Exato. Não só o futebol nacional, futebol de nossa cidade. Tem que expandir. Existem muitos campeonatos, mas é pouco divulgado. Eu acho que tem que ser mais divulgado o esporte Santa Cruz Palmeiras. A gente não tem não existe uma página, não existe uma divulgação gigante. Uma divulgação em massa. Não existe um canal que você entra e divulga. A gente quer isso. A gente quer um esporte, no geral também, mas principalmente futebol em Santa Cruz das Palmeiras mais forte. A gente tem o futsal em Santa Cruz das Palmeiras que é muito forte, mas o futebol de campo tem que ser muito forte. Até para revelar mais jogadores da cidade para fora, para virar profissional. Para servir de exemplo
para outros Para molecadas outros que estão começando. Já tivemos muitos profissionais. E ainda temos profissionais que saíram aqui de Santa Cruz Palmeiras. Mas quanto mais sair, Melhor é pra é cidade. exemplo bom. Lógico. É exemplo muito bom pra molecada que tá vindo aí. E também a gente tem que falar assim, incentivar a molecada e treinar e jogar um futebol faz muito bem. O esporte é vida, né? Esporte é Esse vida. é o recado que a gente deixa aqui. E se você quer divulgar seu time, entre em contato com a gente. Sim, aqui na Destaque FM. Quero agradecer mais uma vez quem acompanhou a gente aqui. Tivemos um probleminha técnico, mas conseguimos colocar a transmissão ao vivo no ar pelo Facebook da Destaque FM. Peçamos desculpas. E na próxima segunda, às 7 da noite, estaremos aqui de volta nos 87.9 da Destaque FM, aplicativos Radiosnet, Destaque FM, www.destaquefm.com.br. E se até lá tiver tudo resolvido, nas redes sociais do Fute Rede. Até a próxima segunda. Valeu!